qual é o espírito do hip hop? Existe um espírito do hip hop? Na visão do KRS-One, most people start hip hop with music, and hip hop is not really music. Hip hop is the attitude that gives you the music. So as long as we have the attitude, which was an attitude against oppression, against colonialism, imperialism, capitalism, against all of that, that was the original spirit of hip hop. Vamos refletir um pouquinho qual é o espírito do hip hop, qual é a possibilidade de interpretação que nós temos desse espírito do hip hop. Estamos começando. Vamos! Logo de cara é importante pontuar que as juventudes que criam o hip hop não têm essas noções e conceitos tão bem estruturados. Até porque, de início, o hip hop não era um movimento organizado. Eram festas, jams, block parties. A cultura hip hop se inicia com jovens que estavam vivenciando todo um contexto social, político, econômico, estrutural ali no Bronx e em outros guetos de Nova York e passaram a realizar festas, jams, block parties como uma reação meio que natural às condições que eles e elas viviam, condições de falta, de escassez. Mas esse entendimento do KRS-One tem uma relação direta com a influência do movimento de luta por direitos civis nessas juventudes que começam a criar a cultura hip hop na década de 70. E principalmente como essa influência ela impacta quando o hip hop começa a ser organizado já no final da década de 70, início da década de 80, principalmente através da Zulu Nation, num momento onde esse movimento cultural começa a amadurecer as suas ideias, visões de mundo, posturas no mundo. Lembra? Paz, união, amor e diversão. Bambata, junto com a Zulu Nation, trazem esse olhar sobre a cultura hip hop a partir da realidade que eles e elas viviam. Uma realidade marcada pelo racismo, pela desigualdade e pela falta de infraestrutura básica. O movimento de luta por direitos civis foi muito forte, muito potente nas décadas que antecederam o surgimento da cultura hip hop. To bring about the complete independence of people of African descent here in the Western Hemisphere and first here in the United States, and bring about the freedom of these people by any means necessary. E portanto, pais, tios, primos da juventude que cria a cultura hip hop, muitas fizeram parte do movimento de luta por direitos civis e, portanto, essa juventude viu esse movimento ascendendo e também caindo. The 60s were a time of worldwide social and cultural reckoning, with movements demanding change spreading across the college campuses and the front lines of America's ghettos. It truly felt like the seeds for a full-blown revolution were being sown. So we thought this revolution was going to happen. We knew that this was the end of the world order. We thought that revolution was possible. For the first time, we had a multicultural movement. For me, it reconfirmed, in a strange way, my faith in America. But as the 60s came to a close, the Vietnam War and racism continued to erode America's soul and fade all optimism. A systematic backlash against organizations like the Black Panthers, coupled with the assassinations of nearly every iconic figure of hope, left a new generation with nothing more than unfocused rage. They killed the king, and then they killed Kennedy. My heroes died in the 60s. The hope is deflated. I was so mad at America. I was pissed. Heard of the troubled 60s? Well, the troubled 60s give rise to the violent 70s. I have a dream. No, you don't. My people, we will overcome. Boom. No, you're not gonna overcome. You ain't getting nobody out of this fucking ghetto. Remember the 60s? Hey, peace. Now it was peace. E ideias de partidos políticos como Black Panther e Young Lords
Gang Lords, que antes era uma gangue e depois se torna um partido político, influenciaram essa rapaziada e essa moçada. Primeiro influenciando as gangues e depois influenciando o hip hop. A gangue Ghetto Brothers talvez seja o maior exemplo disso. I've been visited by many times, several times, FBI, police officers. They always say there was something up with the GB who were getting too political, the Young Lords were getting involved with the gangs, the Black Panthers were getting involved with the gangs, and I was bringing a lot of this political influence into the Bronx. You remember, Butch? We are being oppressed by the North American Yankee. We the Puerto Ricans should rise up and defend ourselves against these dogs who will oppress us and liberate our country from capitalism and imperialism. The North American is trying to steal our identity as Puerto Ricans and call us Americans. We Puerto Ricans are Puerto Ricans till the day we are born until the day we die. O debate sobre anticapitalismo, anti-imperialismo, anticolonialismo estava muito presente ali nos guetos dos Estados Unidos, nos guetos de Nova York, através desses partidos e desses movimentos e, portanto, influenciou a visão de mundo da juventude que cria a cultura hip hop, refletindo isso nas artes que produziam. No caso, DJing, MC, grafite, breaking, beatboxing e assim por diante. E aí, muito provavelmente, alguém pode vir aqui nos comentários e dizer: pô, mas o rap é mó capitalista, os MCs, rappers, ostentam carros, joias, dinheiro, enfim. E sim, isso acontece. E acontece por um motivo muito simples, que eu já disse em outros momentos, em outros conteúdos que eu produzi, que é, no capitalismo, tudo tende a se tornar produto, inclusive aquilo que é anticapitalista. Antigamente eu só queria derrubar o sistema, hoje o sistema me paga pra cantar, irmão. E com o hip hop não foi e não é diferente, e o hip hop acaba se tornando uma mercadoria dentro desses mercados, dentro desses nichos artísticos, culturais, e sendo vendido dentro desse sistema, e nessas, muitas vezes, o discurso de quem está dentro do rap, por exemplo, vai acabar mudando e se adequando à lógica de mercado do seu nicho, mesmo esse não sendo o espírito, a postura, o discurso mais original daquela cultura. E mesmo aquelas que mantêm uma postura anticapitalista, anti-imperialista, vão acabar entrando nesse jogo por uma questão de sobrevivência, não necessariamente mudando suas posturas e discursos, mas entrando na lógica de mercado, jogando esse jogo e empreendendo a partir da sua produção cultural artística. E antes que alguém venha falar, não existe contradição alguma nisso. Vivemos nesse sistema, temos que sobreviver nesse sistema, portanto, a gente vai jogar o jogo. Não tem como escapar. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já se inscreve, porque semanalmente temos conteúdo sobre hip hop e vamos de volta para o vídeo. Pensando mais a parte artística, cultural do hip hop, eu trago um trecho do livro The City of Hip Hop, do DJ Rob Swift, para a gente pensar qual é a possibilidade de interpretação desse espírito do hip hop. A beleza do hip hop também é a tragédia do hip hop, pois ele é um produto das tragédias das circunstâncias, contextos e condições que o moldaram. Para pensar nessa beleza, a cultura hip hop em sua forma mais autêntica é a interdependência do movimento, breaking, som, DJing, linguagem, MCing e símbolos, grafite. Para que um evento ou situação seja vivenciado como hip hop, é necessária uma sinergia entre pelo menos dois dos 4 elementos. Sim, você leu corretamente. Estamos dizendo aqui de forma inequívoca que, para o espírito do hip hop se manifestar no plano da existência em qualquer lugar, por qualquer grupo de pessoas, pelo menos 2 dos 4 elementos devem estar em exibição sinérgica. Por quê? Em seus próprios termos, cada um é uma coisa em si, uma subcultura de uma subcultura alternativa em confronto com uma cultura dominante. E quando estão isolados, assumem a forma da sua singularidade. E nesse trecho do livro fica muito nítido algo que para muitos hip hoppers, para muitas hip hoppers, já é muito bem estabelecido, que é isso. Para falar em hip hop, para a gente poder falar em hip hop, é importante para nós que existam elementos, mais de um elemento da cultura hip hop, em conexão, em sinergia,
atuando junto para que um evento, uma situação, um grupo de pessoas possa ser considerado hip hop. Se não, cai no que eu trouxe num vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui para quem quiser assistir e não tiver assistido entender que é essa confusão entre rap e hip hop, por exemplo. Pessoas tratando o rap como o hip hop, sendo que são coisas diferentes. Rap é a música, hip hop é a cultura. Um você faz, o outro você vive. E é por isso que em vários momentos nós do hip hop vamos bater muito nessa tecla de que para existir o hip hop, para a cultura hip hop continuar viva, é importante, é essencial para nós que os elementos artísticos da cultura hip hop continuem conectados, mas vale sempre ressaltar, marcar e lembrar que para ser uma pessoa da cultura hip hop, não necessariamente você tem que praticar um dos elementos artísticos da cultura hip hop. Portanto, pensando nesse lado mais artístico, cultural, é possível também trabalhar o espírito do hip hop, como as jams, as block parties, os encontros de hip hop, onde as pessoas do hip hop estão reunidas, vivenciando suas manifestações artísticas, suas produções artísticas e mais do que isso, trocando MCs, rimando ou comandando as jams, as block parties, enquanto b-boys, b-girls, dançarinos, dançarinas estão ali dançando, grafiteiros e grafiteiras estão no ambiente, fazendo grafite ou não no ambiente. Afinal, você vai ver ali um b-boy, uma b-girl com uma jaqueta grafitada. Você vai ver o DJ, a DJ tocando tanto para MCs quanto para dançarinos e dançarinas, entendendo quais são as músicas que colocam essas pessoas para desenvolver o melhor da sua dança, sabendo quais os clássicos, quais são as novidades em cada um dos estilos de dança, para que aqueles dançarinos e dançarinas literalmente deem o seu melhor ali no Decorflex, na Cypher, fraga. Isso é hip hop. Cada uma das artes, das manifestações artísticas trabalha, vive enquanto uma subcultura em si. B-boys, B-girls têm a sua cultura, MCs têm a sua cultura, assim como DJs, escritores e escritoras de grafite. São autossuficientes, mas se tornam hip hop na conexão, se tornam parte do hip hop quando dialogam com a cultura hip hop como um todo e pessoas das outras manifestações artísticas, dos outros elementos da cultura hip hop. Nesse sentido, o espírito do hip hop, para mim, em vários momentos, está no lugar da coletividade, da conexão, dessa sinergia que é citada no livro, no sentido de vivência coletiva, literalmente das trocas que nós fazemos e que nos constroem dentro desse olhar que também no livro é trazido, onde a cultura hip hop é, para nós, esse modo de nos manter vivos, vivas em ambientes que no final das contas querem nos matar. E é nessa coletividade que a gente permanece vivos, vivas, atuando, entendendo nós mesmos, nós mesmas e como que a gente pode atuar no mundo para transformar de forma positiva as nossas realidades. E como você enxerga esse espírito do hip hop? Já comenta, já curte e compartilha se você vive o hip hop e quer que essa mensagem chegue no maior número possível de pessoas. Se ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, tá aqui embaixo, já cola por lá, porque lá também rolam conteúdos cotidianamente. O hip hop vive, é nóis, valeu!